E aí, pessoal, como é que vocês estão? Aqui é o professor Jaque Namar em mais um vídeo do História com o professor Jaque. Como vocês devem saber, nós estamos nesse momento realizando uma playlist com o tema da evolução humana. Então, eu preparei mais um vídeo para vocês sobre essa playlist fascinante, né? Nós temos discutido vários aspectos de como se deu a evolução da humanidade. Temos entendido um pouco mais a complexidade desse processo, bem como a sua antiguidade, né? Então eu espero que vocês tenham, apesar das limitações técnicas e entre outros aspectos, estejam curtindo esse conteúdo que eu venho produzindo para vocês. A ideia é que ao longo do tempo a gente melhore em termos técnicos e também em termos de divulgação do conhecimento científico aqui no canal, partindo dessa playlist. Então, provavelmente ao longo dos vídeos que se seguirão da playlist sobre a evolução humana, nós vamos perceber também evoluções em termos de produção de conteúdo aqui no canal, tá? Eu espero que isso aconteça e que seja perceptível para vocês. Uma coisa que eu quero dizer, que seria até um spoiler do que vem pela frente, né? É que após concluirmos essa playlist do canal sobre a evolução humana, nós vamos iniciar uma nova playlist, onde dessa vez nós vamos tratar da história da religião. Então vem coisa boa por aí, é uma questão de tempo até nós passarmos para essa nova abordagem histórica de um conteúdo tão interessante, né? Tão interessante quanto a própria evolução humana é a história das religiões, e destacando o seu aspecto cognitivo em relação ao ser humano. Então nós vamos, acima de tudo, discutir como o ser humano desenvolveu a sistemática religiosa e como a religião ela meio que se fixou em nossa cognição. Então é um tema que vocês não perdem por esperar. Porém, nesse vídeo de hoje nós vamos continuar falando um pouco mais sobre a evolução humana, e eu achei um material bem interessante que quero compartilhar com vocês, pessoal. Deixa eu só fazer aqui a transição dessa nossa imagem, só um minutinho, é bem rápido. Porque o que acontece? Eu achei um blog muito interessante que eu vou mostrar agora para vocês, que é esse aqui, ó. Que é um blog de um paleoantropólogo espanhol, um cara realmente gabaritado. Ele tem muito a nos dizer sobre a evolução humana e eu gostaria de indicar esse blog para vocês, tá? É um blog de um espanhol chamado Roberto Sáez. Então o cara é paleoantropólogo, entre outras formações acadêmicas que ele tem. E uma coisa que me chamou a atenção é que ele estuda muito especialmente a chamada bioarqueologia do cuidado, que é um tema que a gente pode até discutir um pouco brevemente, até porque eu confesso que eu teria que pesquisar mais, me aprofundar mais a respeito desse assunto em termos de evolução humana e de arqueologia da humanidade, mas eu posso dar algumas pinceladas do que seria isso, tá? Só que antes de falar propriamente sobre o blog desse espanhol tão interessante, vale a pena indicar para vocês também, olha só, justamente a conta que ele tem no X. Então percebam que, na verdade, por algo muito espantoso, eu não tenho conta no X. Curiosamente, eu até criei anos atrás, mas eu jamais a usei efetivamente, apesar de reconhecer que é sim uma plataforma que pode se tornar interessante, com os devidos cuidados e filtros de conteúdo, né? Mas enfim, aí está o perfil de Roberto Sáez, esse paleoantropólogo que nós vamos nos referir bastante sobre ele ao longo desse vídeo, e recomendo demais que vocês, quem tem X, né, quem tem conta no X, siga o perfil desse cara, porque com certeza ele tem muito a nos dizer, tá? Percebam que logo acima da descrição do perfil dele existe também um livro que ele publicou, que com certeza eu vou tentar adquirir,
Ele está em espanhol, mas logicamente não é tão difícil assim fazer a leitura desse livro, né? Nós podemos fazer uma transição linguística relativamente fácil do português para o espanhol. E eu confesso a vocês que eu ainda não sei se há uma edição em português. Mas em todo caso, aqui está o livro, como vocês podem ver, tá? É um livro realmente que me chamou muita atenção. Está aqui em destaque no perfil dele. E numa tradução livre seria algo lido da seguinte forma: Evolução Humana, Pré-História e Origem da Compaixão. Então olha só que tema interessantíssimo, que vale a pena com certeza a gente se aprofundar. Como nós já andamos pincelando a respeito de nosso vídeo sobre a origem do altruísmo humano, percebam que o fato de sermos altruístas está vinculado justamente à nossa evolução específica enquanto primatas. Nós vimos que, a partir de aspectos bem peculiares do ser humano, destacados principalmente nos pulgênicos, que a gente discutiu naquele vídeo, o altruísmo se consolidou como um dos aspectos mais impressionantes e interessantes de nossa cognição e de nossa sociabilidade, né? Dentre todos os outros animais, o ser humano é aquele que consegue desenvolver um maior nível de empatia, tanto por integrantes de sua espécie, quanto por outros seres vivos. Então, isso não acontece por acaso, decorre justamente de nossa evolução enquanto espécie, tá? O altruísmo, e no caso do livro do autor, que a gente está referenciando aqui, também a compaixão tem a ver com nossa evolução social e cognitiva. Mas agora vamos voltar, pessoal, ao blog dele, né? Eu de cara já gostei desse camarada porque eu percebi que ele é muito bem humorado, né? O blog aqui está publicado com alguns textos em espanhol e outros em inglês, mas como vocês devem saber, essa limitação pode ser facilmente contornada vindo aqui, por exemplo, e solicitando uma tradução do Google. Ela terá algumas falhas, mas com certeza servirá ao nosso propósito. Então eu acabei de fazer isso, e o blog tem um título muito bem humorado que é O Homem Quebra-Nozes. Eu achei isso bem divertido, isso revela o bom humor do nosso especialista. E como ele mesmo diz, é um blog para divulgação e pesquisa da evolução humana. Então olha só que coisa interessantíssima, né? O blog tem uma variedade muito interessante de conteúdos sobre esse tema, e eu escolhi esse aqui, ó. Conheça Bodo e Erto, que são dois crânios fossilizados, né? Dois fragmentos fósseis de crânios de hominíneos que viveram em épocas muito diferentes, porém no que hoje é a Etiópia africana. Então olha só que coisa interessante. E por que esses crânios são importantes, relevantes para os nossos estudos? Porque eles nos fornecem justamente uma contínua linha evolutiva de diferentes linhagens de hominíneos que nos conduziram de linhagens de Homo erectus até a nossa espécie Homo sapiens. Então olha que coisa interessantíssima, né? E nós vamos justamente falar sobre isso ao longo desse vídeo. Antes de mais nada, é necessário que a gente discuta um pouco sobre esses crânios, né? Qual a importância deles, onde eles foram encontrados, que datações eles receberam. Então são alguns aspectos que nós vamos discutir nesse vídeo. Para isso nós vamos dar uma olhada no texto produzido por Roberto Saez, tá? Então veja só. Aqui em destaque, eu gostaria de fazer uma breve leitura da descrição do contexto onde foi encontrado o crânio de Bodo, que recebeu a classificação científica como Bodo I. Na verdade, nós já o conhecemos, ele é aquele famoso crânio que tem marcas de incisões de descarnação, o que também é uma prova de canibalismo humano num contexto extremamente antigo. Mas enfim, vamos ao que o blog diz. E ele diz o seguinte:
Bodo é um fóssil de hominídeo que recebeu o nome em homenagem ao seu local de descoberta, que se deu em 1976, Bodo Daar, no vale médio do Awash, rio Awash, né, na Etiópia. Já Erto é um dos primeiros humanos anatomicamente modernos conhecidos e recebeu o nome em homenagem à formação Ertoboure, onde foi encontrado em 1997, também no vale médio do rio Awash. Então percebam de cara o quanto aquele território ali da Etiópia, que seria uma ampla área aberta num contexto de vale próximo a um rio antiguíssimo, né? É justamente um cenário onde diversas linhagens humanas elas evoluíram, algumas espécies diferentes de hominídeos chegaram a conviver, tá? E a partir daí a evolução seguiu seu curso natural, gestando a nossa espécie Homo sapiens. Mas continuando analisando esse blog, olha que coisa interessante. Bodo e Erto são fósseis essenciais para compreender o surgimento da nossa espécie, Homo sapiens. Provavelmente as populações antigas de Bodo, aqui chamado de Homo sapiens arcaico, poderiam ter sido parentes distantes das populações humanas modernas de Erto na mesma área. Então aqui nós temos a nossa esquerda, o que seria uma reconstituição do crânio de Erto, tá? E o famoso crânio de Bodo, que nós também já conhecemos de vídeos passados, tá bom? Mas seguindo com o blog, temos aqui também uma localização, um mapa que descreve o sítio arqueológico onde foram encontrados esses espécimes, né, evolutivos. Então percebam que ficam na Etiópia. Justamente nesse vale aqui, ó, você pode perceber que aqui nós temos linhas que demarcam justamente o rio Awash, tá? Então olha só que coisa interessante. É um sítio arqueológico a céu aberto, então esses fósseis não foram encontrados em contexto de cavernas, por exemplo, mas sim em áreas que eram habitadas por hominídeos antigos ao ar livre. Então olha que coisa também é interessante. Mas vamos lá, como vocês devem recordar, Bodo é um crânio que foi datado em 600 mil anos atrás, tá? Ele é provavelmente um ancestral das populações humanas modernas que surgiram na África Oriental há 200 mil anos atrás. E aqui, pessoal, nós nos deparamos com um aspecto que eu já alertei vocês sobre a evolução humana, que é o que? As contínuas descobertas científicas. Então, o que acontece? Nós devemos recordar que, como eu tenho dito, ano após ano, novas evidências são encontradas e a evolução humana ela cada vez mais adquire contornos de complexidade. Muitas linhagens têm sido descobertas. Nós vimos também que alguns hominídeos seguiram um caminho evolutivo que os levou a um beco sem saída e eles acabaram sendo extintos, né? Caso dos parantropos e também dos australopitecos, que desapareceram no decurso da história evolutiva dessas espécies, né? Mas com relação à espécie Homo sapiens, a nossa, nós temos um antecessor que vai além desses 200 mil anos atrás, como nós sabemos, né? Que foi encontrado no Marrocos, né? Que recebeu uma datação de 315 mil anos atrás. Então a gente já sabe que os antepassados longínquos que mais indicam uma linhagem no sentido de uma evolução hominínea para a espécie Homo sapiens, na verdade, já perambulavam pela África há 315 mil anos atrás. Então olha que interessante. Porém, seguindo aqui nesse blog, nós vamos ter aqui um recorte bem curioso, que é o seguinte, ó. Nós temos aqui o crânio de Bodo, tá? Que recebeu uma datação, como nós sabemos, de 600 mil anos atrás. E temos aqui um crânio muito similar, classificado como Sanguirá 17. Só que esse aqui, pessoal, foi encontrado na China,
Então, ele possui aspectos morfológicos e evolutivos muito similares ao de Bodo, só que está na China. E eu imagino que vocês devem saber o porquê disso. Como nós já dissemos em um vídeo passado, tanto o que seria a espécie Bodo quanto esse outro crânio aí chinês, eles derivam de linhagens que surgiram a partir de Homo erectus. Então, linhagens de Homo erectus bem mais antigas que essas aí, como nós sabemos, elas deixaram o continente africano, elas seguiram rumo ao continente asiático. Talvez, é uma especulação, infelizmente não temos provas concretas disso, talvez tenham chegado até o continente americano. Isso inclusive é um tema para um vídeo que nós traremos em breve aqui no canal. Mas o que acontece? A evolução dessa espécie, né, da espécie Homo erectus, foi gestando linhagens diferentes que acabaram por fornecer indivíduos similares ao Bodo no contexto africano e a esse crânio Sanguirá 17, né, desse espécime aí, só que bem mais distante, já em plena China atual, o que seria a China atual. Então percebam que apesar das similaridades, eles correspondem a linhagens muito distantes entre si. Temos que recordar também que o mesmo aconteceu por essa época aí no continente europeu, né, com linhagens que gestaram os homens de Neandertal, que nós também já falamos nesse vídeo aqui. Então a gente está falando de evolução humana, de novas linhagens que vão surgindo a partir de variações climáticas, contextos regionais, variação alimentar, entre outros aspectos que determinam ao pouco nesse processo, claro. É um processo muito lento, né? Estamos falando de transições milenares em termos de recorte de evolução, que vão gestar diferenças tão específicas de uma linhagem para outra, que chega ao ponto de surgirem novas espécies de hominíneos. Isso, na verdade, acontece na natureza, é um processo perfeitamente descrito por especialistas, tá bom? Bom, seguindo aqui com o nosso conteúdo, nós vamos agora retornar ao continente africano. Então, o que acontece? Olha que coisa interessante. Nós temos aqui 3 crânios de hominíneos que viveram no contexto da atual Etiópia, só que em épocas totalmente diferentes. Então, o que acontece? Esse primeiro crânio aqui à esquerda é Bodo, que nós já conhecemos. Esse aqui no meio é chamado de Kabeli, tá? E esse aqui é um crânio classificado como Erto. Classificado como Erto. Esse crânio aqui, tá? Então o que acontece, pessoal? Bodo, como nós sabemos, viveu há 600 mil anos atrás. Kabeli recebeu uma datação em 250 mil anos atrás. E Erto, 160 mil anos atrás. Então, quando a gente analisa esses 3 crânios aqui, nós estamos falando de uma evolução humana no sentido de constituição dos traços anatômicos do que nós chamamos de Homo sapiens moderno. E percebam que essa nomenclatura moderno, ela deve ser lida entre aspas, porque a gente está falando de uma morfologia que já deveria existir por volta dos 160 mil anos atrás. Então, nossos antepassados, em termos de morfologia evolutiva, da espécie Homo sapiens que surgiu no continente africano, já andavam por aquele continente há pelo menos 160 mil anos atrás. Então, olha que coisa interessante. Mas como assim morfologia moderna? O que é que isso quer dizer? Bom, e a resposta está aqui nesse crânio, olha. No crânio Erto 1. Então, o que acontece? Nós temos algumas variações em termos de massa encefálica e configuração externa do crânio.
como por exemplo uma redução contínua desse osso aqui, ó, certo? Que ele vai com o tempo cada vez mais sofrendo um processo de redução, ao mesmo tempo em que a caixa craniana ela tende a aumentar. Até porque o que é que está acontecendo? Nós temos um processo em que o cérebro humano está cada vez maior. Então é um processo que vem acompanhando a história da evolução humana, né? Desde os pré-humanos antigos, desde os ardipitecos, que nós já falamos, até chegar à nossa espécie, tá certo? Então, essas três linhagens evolutivas aqui, que viveram em épocas totalmente diferentes, mas em um contexto local muito próximo, elas denunciam essa evolução do crânio humano no sentido de constituição do chamado Homo sapiens moderno, que seria a nossa espécie. Isso é dito aqui nesse texto, olha. Olha só o que eu vou destacar aqui. Por fim, é notável a continuidade morfológica que os espécimes Bodo, Cabell e Erto demonstram ao longo do tempo. Por exemplo, a transição para um touro supraorbital mais claro, mas ainda com arco duplo, e os zigomáticos proeminentes parecendo mais modernos. Esse touro supraorbital, justamente, gente, esse osso que fica aqui, ó, logo acima dos olhos. Então, à medida que o crânio desses hominíneos, dessas linhagens que vão gestar a nossa espécie Homo sapiens, evoluem, o que é que acontece? Esse osso aqui do nosso crânio vai se tornando cada vez menos saliente. Então é um processo que denuncia justamente esse design evolutivo do chamado Homo sapiens anatomicamente moderno. Isso é descrito com muita objetividade nesse artigo aqui do blog do Roberto Sais. Então olha que coisa interessantíssima, né? Então é curioso perceber, como eu já até alertei em um vídeo passado, que a partir do Homo erectus, na minha opinião, o nosso grande ancestral evolutivo, né, essa espécie hominíneia que, se bem que nós já sabemos que provavelmente o Homo habilis também saiu do continente africano, é muito forte as evidências disso, sobretudo no continente europeu, mas o que acontece é que o Homo erectus é de fato esse grande antepassado da humanidade, né? A partir de linhagens que surgiram dele na África, na Europa e na Ásia, nós temos esse recorte evolutivo que regestou a nossa espécie, né? Então chega a ser comovente como uma espécie hominíneia foi tão bem sucedida ao ponto de fornecer genes capazes de se mesclar tão bem ao meio ambiente, ao ponto de subsistirem por milênios e sofrerem variações genéticas que acabaram por gestar novas linhagens evolutivas, né? Como nós sabemos, na África, isso gerou a nossa espécie Homo sapiens. No continente europeu, os neandertais. Na Eurásia, tanto neandertais quanto denisovanos, que também chegaram a viver na Ásia atual. E, por fim, o Homo sapiens típico do continente asiático. Então, olha que coisa impressionante, né, pessoal? Então, por esse vídeo nós vemos que há muitas evidências que sim, provam que o ser humano é fruto da evolução de hominíneos antigos. Então é com esse pensamento que eu encerro o vídeo de hoje. Deixo para vocês o meu muito obrigado para quem assistiu até aqui. E peço também que, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também considere se inscrever no canal, tá bom? Então um abraço e até mais.